o Galo teve a chance de decretar o rebaixamento do seu maior rival e nem precisaria de uma vitória para isso. Um simples empate seria o suficiente, mas o Galo não conseguiu conter o ímpeto do seu rival e acabou tendo um dos maiores vexames da sua história. Mas qual terá sido o motivo que fez com que o Galo não conseguisse jogar bem e não conseguisse rebaixar o Cruzeiro para a segunda divisão naquele ano? Foi falta de concentração dos jogadores ou foi porque o Galo já tinha conseguido se livrar do rebaixamento, né, uma semana antes, após aplicar uma goleada sobre o Botafogo na Arena do Jacaré? O Galo não conseguiu, não tinha, né, mais risco de rebaixamento e foi para a última rodada contra o Cruzeiro, que estava em uma situação delicada, com o rebaixamento praticamente decretado. O único resultado possível para se salvar era uma vitória. O empate não era o suficiente para tirar o time daquela situação. Mas por se tratar de um clássico, né, ninguém conseguiria imaginar o que aconteceria naquele 4 de dezembro de 2011. O time do Atlético poderia ter entrado em campo com uma motivação a mais, a de pela primeira vez ver o seu maior rival na segunda divisão e sendo ele mesmo quem o colocou naquela situação, né? O Galo foi a campo comandado pelo treinador Cuca, que tinha comandado o Cruzeiro no início daquele brasileiro. Vamos tentar entender os motivos que fizeram com que o Galo não conseguiu entrar bem naquela partida, que poderia ser lembrada até hoje pelos torcedores atleticanos com muita alegria, mas se transformou em motivo de tristeza para nós e de zoação dos rivais, né? Bom, pessoal, muito antes de 2019, né, e ter passado 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro e com riscos de cair para a Série C, o nosso maior rival quase experimentou o sabor amargo do rebaixamento, e quem poderia ter decretado isso poderia ter sido o próprio Galo, né? No Campeonato Brasileiro de 2011, na última rodada, a rodada dos clássicos, onde todos os clássicos eram disputados na última rodada para evitar combinações de resultados, e naquele ano de 2011, o clássico mineiro da última rodada do Brasileiro seria mais que um clássico, seria mais que um jogo, seria uma verdadeira final, pois até a penúltima rodada o Galo brigou contra o rebaixamento e só se livrou após uma goleada por 4-0 sobre o Botafogo na Arena do Jacaré. Bom, os times mineiros estavam utilizando a Arena do Jacaré naquelas temporadas pelo fato de o Mineirão e o Independência estarem sendo reformados para a Copa de 2014, né? Os times de Minas mandavam todos os seus jogos em Sete Lagoas. Talvez isso tenha ajudado um pouco no ano terrível do futebol mineiro do Campeonato Brasileiro, pois além de Cruzeiro e Atlético, que brigaram até a última rodada contra o rebaixamento, o América não conseguiu se livrar e acabou sendo rebaixado naquele ano. Bom, sejam bem-vindos ao Almanac do Galo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e já deixe seu like para fazer com que esse vídeo chegue a mais torcedores atleticanos apaixonados. E você, torcedor atleticano, ainda não tem aquela camisa top para torcer pelo Galo nas competições que o Galo está disputando esse ano? Bom, tô deixando aqui na descrição um link com uma camisa show de bola. Dê uma conferida lá, que é uma camisa linda, edição especial, tá? Mas voltando, né, àquela fatídica última rodada, o que ocorreu no dia 4 de dezembro de 2011, na Arena do Jacaré, às 16 horas, em um domingo, que entraria para a história do maior clássico de Minas Gerais, o dia que o rival aplicou sua maior goleada contra o Galo. Não que o Galo nunca tenha ganhado por esse placar, né? Mas até porque sabemos que a maior goleada no Clássico Mineiro entre Atlético e Cruzeiro é os 9-2 que o Galo aplicou nos anos 30. Mas pelo contexto desse jogo, né? Pelo fato de tudo que envolvia, poderia ter sido um jogo que o Galo poderia ter feito um jogo que poderia ter deixado uma cicatriz gigante no nosso adversário, deixada pelo Galo. Qual teria sido a causa dessa derrota inexplicável, né, que o Galo sofreu? Muitos atribuem a festa de comemoração pelo Galo ter escapado do rebaixamento uma semana anterior. Outros pela falta de experiência de alguns jogadores em clássico naquela época. Outros falam até sobre uma possível
relação sobre o Cuca, porque não manchar o seu nome, a sua história, pois foi o Cuca quem formou o elenco cruzeirense daquela temporada. O que sabemos de toda essa história é que tudo tem um lado positivo. E a partir dali, né, o Galo virou a chave, se reergueu, reconstruiu o time e já na temporada seguinte de 2012 brigou pelo título brasileiro até o final. Logo na sequência também conquistou a Libertadores de 2013, Copa do Brasil de 2014 em cima do próprio Cruzeiro. Bom, o famoso 6-1 para eles, né, para nós foi uma mudança de mentalidade e a partir dali o Galo passou a sempre brigar por coisas grandes. Já nosso maior rival conheceu o rebaixamento em 2009 e gostou tanto, mas tanto, que nunca mais queria sair de lá. Ficou por lá três temporadas e dessas 3 temporadas, 2 brigando seriamente contra o risco do rebaixamento para a Série C, ou seja, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Galo conquistava Campeonato Brasileiro de 2021, Copa do Brasil de 2021 e construiu sua nova casa, a Arena MRV. Essa derrota marcou o Galo. Mas enquanto os rivais faziam zoação, né, zoeira, o Galo crescia cada vez mais e se tornou uma marca internacional. Bom, pessoal, veja aqui na tela final um vídeo sobre o goleiro Ortiz, o goleiro mais injustiçado da história do Galo. E será que o Galo realmente vai mudar de nome? Veja esse vídeo que deixamos aqui para você também na tela final. E se não é inscrito, se inscreva no Almanac do Galo e eu estou te esperando aqui no vídeo do lado. Um abraço e até lá!